Vamos agora, gente, fazer a questão 6 da prova discursiva do ITA 2025. Se perder alguma questão anterior, confere a playlist do canal, tá tudo resolvido lá, tudo bem? Gente, questão 6 é uma questão interessante. Uma moeda não viciada é lançada N vezes. Encontre os valores de N que maximiza a probabilidade de sair cara pela quarta vez exatamente no enésimo lançamento. Então, o que eu tenho aqui? Lançamento 1, 2, 3, até o N-1, N. Então, 1, 2, 3, N-1, N. Se aqui, gente, vai sair a quarta cara, eu preciso que em todos os anteriores tenham saído no total 3 caras. Então aqui, eu preciso que tenham 3 caras, certo? Qual que é a probabilidade disso acontecer, gente? Olha só, a nossa probabilidade, ela vai ser de quantas formas eu posso ter que saiam 3 caras aqui? Eu tenho N-1 lançamentos. Eu preciso escolher 3 para terem sido caras. Isso é basicamente uma combinação, né? Isso aqui é N-1, escolhe 3. Dividido por quanto, né? Bom, se aqui ocorreram N-1 lançamentos, o espaço amostral é 2 elevado a N-1. Porque é 2 resultados possíveis para cada lançamento. Para sair cara no próximo, basta multiplicar isso por meio, certo? Porque eu estou garantindo que é cara. Então isso aqui é N-1, escolhe 3, sobre 2 elevado a N. Beleza? Para eu maximizar isso, gente, eu tenho que maximizar o numerador. Ele tem que ser o maior possível. O denominador não dá para mexer, né? Ele é sempre 2 elevado a N. E quanto mais eu aumentar o N, mais esse cara sobe e aí a probabilidade cai, né? Então assim, eu tenho que aumentar o numerador, mas o N não pode ser um número gigantesco. Por quê? Esse cara aqui vai começando a dominar, né? Eventualmente. Então beleza. Opa, cliquei no negócio errado aqui. Perdão. Voltou já, né? Ok. Como que eu vou maximizar esse coeficiente aqui, gente? Tem um jeito formal de mostrar isso, mas tem um jeito muito mais intuitivo que é o seguinte. Isso é um coeficiente binomial. Ou seja, ele está ali no meio de uma linha do triângulo de Pascal, né? Ele está na linha aqui assim, né? Eu vou ter n escolhe 0, n escolhe 1, n escolhe 2, até aqui aliás, n-1 no caso, né? Até aqui o n-1, escolhe n-1, certo? Então aqui, só para ficar bonitinho, né? n-1, n-1, n-1. Então, n-1, n-1, n-1. Beleza. Qual que é o maior termo dessa linha, gente? É justamente o termo do meio, né? Ou os dois termos do meio, porque se a linha for par, se a linha for ímpar, eu tenho dois termos iguais, né? Por exemplo, tem aqui, né? 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 4, 6, 4, 1, certo? E assim por diante. Então, eu tenho ou os termos do meio iguais, ou eu tenho um termo só, né? Mas ele sempre o do meio é o maior cara. Então, eu preciso que o 3 seja o cara do meio da minha linha, certo? Isso vai acontecer de duas formas, né? Ou ele vai ser, por exemplo, isso daqui, né? Ou ele vai ser esse cara. Esse caso vai acontecer se o termo de cima aqui, né, for par, certo? Ou seja, eu tenho caso 1 aqui. Caso 1. N menos 1 é igual a simplesmente 2 vezes o 3. Ou seja, N menos 1 igual a 6, N igual a 7. Tudo bem? Que ele vai ser o termo do meio. Tudo bem? Agora, qual que é o outro caso, né? Vai ser simplesmente quando N menos 1 for igual a 2 vezes 3 menos 1. Por quê? Pega aqui, por exemplo, né? Olha só. Esse termo aqui é o segundo termo da terceira linha, né? Então é só multiplicar o cara por 2 e subtrair 1, né? Então 2 vezes 2, 4, menos 1, 3, certo? Ou seja, 2 vezes 3 menos 1, isso aqui vai dar... Eu marquei uma coisa, isso. Então, ou seja, n menos 1 é igual a 2 vezes 3 menos 1, que é igual a 5. Ou seja, n igual a 6. Que são as duas possibilidades, beleza? Porque o que acontece, gente? Se o n for igual a 10, por exemplo, né? O que vai acontecer? Esse cara vai ser simplesmente, vamos supor, o 9 escolhe 3. Só que o 9 escolhe 5 ou o 9 escolhe 4, ele é muito maior, né? Ou até assim, vamos exagerar, né? N igual a 100.
aliás, 101, só para facilitar, né? Quer ficar n menos 1, né? Então, 100 escolhe 3, vai ser um dos termos, só que lá na frente vai ter o 100 escolhe 50, que é muito maior, certo? Então eu vou estar muito longe de estar maximizando isso, né? E o que acontece? Eu preciso então pegar um caso que seja compatível, né? Ou seja, que o 3 seja o cara do meio ali, que aí qualquer coisa que eu jogar para a esquerda ou para a direita já começa a diminuir, tudo bem? Acho que isso faz sentido. Ah, mas e por que eu peguei, por exemplo, esse cara e não esse cara, né? Porque aí aqui eu ia estar aumentando o n, né? O n teria que ser 8, por exemplo. Só que se o n for 8, aí eu estou aumentando esse denominador mais, né? Então começa a causar problema. Então isso aqui acho que é o jeito mais fácil de explicar, mais intuitivo. Dá para provar isso formalmente, tá? Você vai basicamente falar que a sua probabilidade em n tem que ser maior que a probabilidade em n mais 1, tudo bem? Porque aí você está aumentando o n até certo ponto, só que aí você chegou num valor máximo e quando você aumentou o n de novo, a probabilidade caiu. Então aquela ali é a sua maior probabilidade, tudo bem? Você vai chegar no mesmo resultado, mas eu achei isso aqui mais intuitivo, uma vez que os termos do meio, né, de uma linha no triângulo de Pascal são os termos máximos, beleza? Então a resposta aí, n igual a 6 ou n igual a 7.